Saiba Mais de hoje nós vamos conversar sobre o Código de Defesa do Consumidor, que neste mês de setembro completa 25 anos que foi promulgado. E quem vai dar mais detalhes sobre o assunto para a gente é o advogado Kleber Gomes, que é membro da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB-DF. Seja muito bem-vindo. Para a gente começar, quais foram as principais conquistas do Código de Defesa do Consumidor nesses 25 anos? Tiveram várias conquistas, né? Mas antes de falar das conquistas, é preciso primeiro verificar o que existia antes, que era o Código Civil de 1916, que ele vigorava basicamente a pacta sunt servanda, que traduzindo no popular é o vale o que está escrito no contrato, né? Então, o consumidor, além de não ter como sair do que está previsto no contrato, ele também tinha que provar a culpa do fornecedor, no caso de uma desavença, em alguma impossibilidade aí de manutenção do serviço. Então a responsabilidade do fornecedor era subjetiva, o que tornava muito difícil ao consumidor conseguir pleitear seus direitos. Com o advento do Código do Consumidor, ele trouxe uma equiparação de armas, por assim dizer, entre o consumidor e o fornecedor. O consumidor foi tido como vulnerável, né, reconhecida a sua hipossuficiência, tanto técnica como fática, para pleitear seus direitos. E com isso, também teve o direito à informação, né, hoje que temos nos rótulos, contém glúten, não contém glúten, até mesmo as montadoras de carro, agora recentemente, tiveram que implementar a segurança, né, ao consumidor aí, com airbags, ABS, e uma principal arma do consumidor é o reconhecimento dessa vulnerabilidade com a inversão do ônus da prova, desde que o juiz verifique a verossimilhança das alegações ou presente a hipossuficiência do consumidor. Quais os meios que o consumidor tem para pleitear os seus direitos? O consumidor tem dois principais meios. O primeiro deles é o PROCON, né, que tenta aí tutelar, fiscalizar aí a relação consumidor-fornecedor, que ele atua com mediações, conciliações, notificações ao fornecedor para responder o que realmente aconteceu, né? Em casos mais severos, a aplicação de multa, né, ao fornecedor como penalidade reincidente. O PROCON não conseguindo cumprir esse papel de proteção e defesa do consumidor, o judiciário tem suas portas abertas ao consumidor, principalmente quanto aos juizados especiais, que, embora não recomendável, não há necessidade de advogado até 20 salários mínimos, né? Em quais situações é correto aplicar o CDC? O CDC é aplicável a toda relação de consumo em que tenha o consumidor como destinatário final do produto ou do serviço, ou em situações que ele é vítima do consumo. Por exemplo, você está num shopping center, embora você não seja o consumidor, a escada rolante quebrou, um teto caiu e você foi vítima, comprou um produto, um celular, por exemplo, veio estourar na sua mão, embora você não tenha diretamente comprado, tenha ganho, você é vítima, você é equiparado ao consumidor. Em todas essas relações, você utiliza o Código de Defesa do Consumidor. O que são bancos de dados de relações de consumo? Bancos de dados são entidades que têm como objetivo a obtenção, a guarda e o fornecimento a potenciais credores de consumidores que estão pleiteando crédito. É um instrumento de proteção do mercado para garantir que os fornecedores tenham como dar mais ou menos créditos aos consumidores que não tenham aí restrições, né? Existem dois tipos de banco de dados. O banco de dados negativo, que a gente está acostumado, o SPC, Serasa, que tem a restrição quando há uma dívida, e o positivo, que é um pouco controverso ainda, que é quando o consumidor tem uma boa imagem e ele é tido nesse banco de dados. A doutrina e a jurisprudência ainda atua com cautela frente a esse banco de dados positivo, mas o negativo ele é muito comum para a proteção das relações de consumo no mercado. Qual o prazo máximo para que as informações fiquem nos bancos de dados de relações de consumo? O CDC ele estabelece um prazo máximo de 5 anos para que as informações de inadimplência, essas restrições negativas, permaneçam nesse banco de dados. Quais as consequências dessa inserção indevida nos bancos de dados? A mácula na imagem do consumidor, né?
é o tido dano moral, né? A reputação do consumidor, né, ilibada, ser maculada, e também há uma imputação criminal pela manutenção, né, a não correção. O artigo 73 do Código de Defesa do Consumidor, ele veda a permanência indevida de informações, né? Tem penas de detenção de 1 a 6 meses ou multa. O que é cobrança abusiva? Cobrança abusiva é aquela cobrança que passa dos limites, né, do bom senso, da dignidade do consumidor, é aquela cobrança de uma forma errada, né, que o fornecedor tem vários meios para cobrar o consumidor devedor. Um deles é a ação de cobrança judicial, outro protesto. A cobrança abusiva, também chamada como vexatória, é aquela que expõe o consumidor a esse ridículo, né? Um exemplo clássico é a ligação no trabalho, deixar recado com parente, né? Existem outros esses meios para cobrança, né? Inclusive essa cobrança abusiva vexatória, ela é tipificada como um crime. Qual é a diferença entre propaganda abusiva e propaganda enganosa? Tanto a propaganda abusiva quanto a propaganda enganosa, elas são proibidas pelo CDC. A propaganda enganosa é aquela que tem como uma publicidade enganosa quanto à sua informação, parcialmente ou totalmente falsa, até mesmo omissiva, tendente à qualidade do produto, quantidade, preço ou origem. Um exemplo clássico até que a gente pode colocar como omissão é quando uma embalagem muda a quantidade sem informar o consumidor, né? Antes era 500 ml, se ela não disser nova embalagem agora com, né, aquela informação, ela é tida como uma propaganda enganosa. Já a propaganda abusiva é aquela que incita a violência, induz o consumidor a erro quanto à segurança ou à saúde, né, botando o consumidor em risco, e se aproveita da inocência ou falta de experiência de crianças, e é contra a política ambiental também. Aplica-se o CDC aos profissionais liberais? O CDC ele se aplica aos profissionais liberais no bojo do código como um todo. Entretanto, ela tem uma diferenciação que a culpa, diferentemente dos outros fornecedores, do profissional liberal, ela tem que ser provada. Então ele só responde com a comprovação de culpa, não é aquela responsabilidade objetiva do CDC como um todo, e sim subjetiva.